Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alberto Lax, seu professor de língua portuguesa, e neste momento nós vamos responder a mais uma questão da banca Setup, tá? Agora uma questão de 2019. Nós vamos continuar no tópico acentuação gráfica, tá? Aproveita para pegar essas dicas. A questão fala o seguinte: marque a alternativa em que as palavras seguem a mesma regra de acentuação. Dica que eu te dou para esse tipo de questão. Primeiro, classificar as palavras. Como assim, professor? Se ela é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona, se ela é uma palavra monossílaba. Então, vamos relembrar? Uma palavra monossílaba é uma palavra que só tem uma única sílaba. Por exemplo, como a palavra fé. Não tem a sílaba mais forte porque ela só tem uma única sílaba. A palavra oxítona, por exemplo, é quando a sílaba mais forte desta palavra está na última posição, como, por exemplo, a palavra café. A sílaba mais forte está no fé, última sílaba. Nós vamos ter também, por exemplo, na paroxítona, como tu tem, por exemplo, a palavra casa, casa, sendo que a sílaba mais forte está na penúltima, está no K, e ela é uma palavra paroxítona. E nós temos a proparoxítona, que é quando a sílaba mais forte está na antepenúltima, como a palavra políticas, que a sílaba mais forte está no li. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, tu vai classificar. Se as palavras já tiverem classificação diferente, tu já elimina a alternativa. Então, por exemplo, se uma for oxítona e outra paroxítona, tu já elimina porque não tem a mesma regra, tá? Agora, se elas tiverem a mesma classificação, ou seja, se ela é paroxítona e paroxítona, aí tu vai partir para a regra da acentuação, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro vamos classificar. Preste atenção na palavra compulsória. Se você for separar, é assim, ó, compulsória, ó, compulsória. Eu tenho aqui uma paroxítona. Quando você chega na palavra século, ó, século, aí eu já tenho uma proparoxítona. Então, se eu tenho uma paroxítona e uma proparoxítona, já são regras diferentes. Tranquilo? Ah, tá, professor, até aí tudo bem. Mas e a classificação? Então, por exemplo, na palavra compulsória, ela é acentuada porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo. E na palavra século, nós temos uma proparoxítona e é a regra mais fácil, mais tranquila, que diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora vamos lá, ó. Na palavra três, aqui não tem separação, porque ela é uma palavra monossílaba. Agora, quando eu chego na palavra difícil, aí nós já temos uma paroxítona. Então eu tenho monossílaba e paroxítona, já são regras diferentes. Mas eu vou te falar qual é a regra de acentuação. Da palavra três, por exemplo, nós temos uma monossílaba. Acentuamos as monossílabas tônicas terminadas em E, seguido ou não de S. Já na palavra difícil, ó, difícil, eu tenho uma paroxítona terminada em L. E nós acentuamos todas as paroxítonas terminadas em L. Até agora nenhuma. Ó. Saída, saúde, as duas são paroxítonas. Mas olha só que interessante. Elas são paroxítonas, mas ambas são acentuadas pela regra do hiato. E o que a regra do hiato diz, professor? Você pode me relembrar? Com certeza. Acentuamos os hiatos, lembrando que hiato é quando você tem duas vogais que, ao fazer a separação, ficam em sílabas separadas, mas só acontece o acento quando a segunda sílaba desse hiato for a vogal I ou U, ela estiver sozinha ou acompanhada de S, e se ela for a mais forte, tá? E claro, e se ela não for, por exemplo, se não aparecer após ela o NH, e se ela não aparecer antes um ditongo decrescente, tá? Então, só relembrando aqui, tá? Caso você queira ter acesso a essa aula, né, aula de acentuação gráfica, é só entrar em contato comigo, tudo bem? Então, olha lá, tá aqui o nosso gabarito. Gabarito letra C, pois saída e saúde, né, pede aqui, marca a alternativa e que as palavras seguem a mesma regra, e a mesma regra está aqui o nosso gabarito. E, para fechar, ó, círculo, eu tenho uma proparoxítona. Ó. Família, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo aqui no meu Instagram, você mande uma mensagem lá para o
para este professor. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima questão. Tchau, tchau.